Vamos observar o cenário rapidamente. Jacó se casa primeiro com Lia, posteriormente se casa com Raquel. Ele ainda tem, certo, por liberdade da época e da cultura, mas duas mulheres, Bila e Zilpa. E através dessas três mulheres, né, fora Raquel, Leia, Bila e Zilpa, Jacó vai ter, vamos lá, 11 filhos, certo? Ele vai ter 10 rapazes e uma moça, Diná. Esses rapazes nascem, eles crescem, assumem a sua postura de vida, resolvem cada um viver no modelo do outro, se espelham um no outro e as coisas vão muito bem, porque todos eles fazem as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos, certo? Concordam e praticam a mesma coisa. Isso deixa todos muito confortáveis. Um ambiente onde todo mundo faz a mesma coisa é um ambiente muito tranquilo. Por quê? Porque ninguém pode falar de ninguém. Tá certo? Não tem ninguém para dar uma lição de moral, não tem ninguém para trazer um modelo diferente, não tem. É todo mundo vivendo o mesmo estilo de vida. Mas, apesar de muita dificuldade, Raquel acaba engravidando e nasce um rapazinho. No começo tudo indica que ele é mais um. Ele é apenas mais um filho de Jacó, que vai crescer para viver no mesmo padrão que os demais. Até porque ele é o caçula. Os mais velhos lhe servem de referência. Os mais velhos têm o mesmo comportamento. Mas quando José vai ficando rapazinho, José começa a se tornar um estranho. José começa a se tornar uma pedra no sapato, um indivíduo que pode incomodar e muito, porque ao contrário de todos os outros 10, eu não estou colocando nem a menina, Diná, José não segue o mesmo padrão, José não vive do mesmo jeito, José é alguém que resolveu mudar aquele modelo, mudar aquela forma de viver. E quando José traz uma forma diferente, e o pior, uma forma que é mais bem vista pela sociedade, é uma forma mais honrosa, mais digna, José então vai enfrentar sérios problemas. Ele vai ter muita dificuldade de conviver ali, porque pessoas diferentes, inevitavelmente, elas transmitem uma mensagem de que é possível viver de uma outra forma. E quando você faz isso, você é um provocador de mudanças, você é alguém que é capaz de mostrar com seu comportamento, com suas atitudes, com seus hábitos, que dá para viver de uma outra forma, provavelmente as coisas vão ficar muito difíceis para você. A Bíblia chega a dizer que muitas são as aflições dos justos. Aqueles que resolvem viver de forma digna, decente, pautada, respeitosa, dentro das leis, ok? Essa é uma pessoa que, para viver assim no mundo caótico, elas vão inevitavelmente sofrer um pouco mais. Então, neste primeiro momento, nós temos um choque de 10 rapazes contra um rapaz, porque José é diferente. A vida de José é de outra forma. E pior,
José, ele tem uma intimidade com seu pai e ele narra a seu pai o comportamento de seus irmãos. E com isso, ele arruma mais problema ainda. Quando você resolve viver decentemente num mundo onde a maioria das pessoas não querem estar debaixo de uma mudança, sua vida vai ficar bem desgastante. As coisas não vão ficar muito fáceis para você. Seja no convívio com sua família, seja no convívio no seu trabalho, seja até com seu convívio na igreja. Quando você resolve viver uma vida com Deus, um comportamento, um nível de entrega, certo? Diferenciado, você, com essa decisão, com essa postura, você impõe sobre os outros a possibilidade bem-sucedida de uma mudança que os outros não querem fazer. Então, inevitavelmente, você vai ser perseguido. Inevitavelmente, você vai enfrentar dificuldades. E a primeira de José é essa. Ele é alguém que nasce num ambiente que já está pronto, mas ele resolve ser diferente. Ele resolve. E por ser diferente, ele oferece uma mudança possível, porque ele já vive, porém, não é interessante. Eles não querem mudar. E ao não querer mudar, inevitavelmente, José já não cabe mais naquele mundo. Então José não vai ser afastado, vai ser vendido por seus irmãos, por ser uma pessoa má, por ser alguém que nós não consideramos como irmãos. Não, nós não queremos estar com ele, porque ele nos oferece um modelo que nos incomoda. E é importante você entender que o incômodo de uma vida diferente, ele não necessariamente é feito por palavras. Não. Você pode ser perfeitamente perseguido, invejado e até mesmo odiado, sem dizer nada, apenas por viver, apenas por ser alguém diferente do grupo cujo qual você pertence. Porque se você não pertence àquele grupo precisa criar algum rótulo para você. Vamos aqui a uma fábula infantil. A história do patinho feio. A pata tem inúmeros patinhos. E dentre os patinhos, um patinho se destaca. Por quê? Porque ele é feio. O pato feio. Quem dizia que o pato era feio? Os outros patos. Os outros patos falavam: olha que pato feio, que pato feio. E o pato começou a chegar à conclusão de que ele era feio. Porque você tem muita gente falando, você corre o risco de acreditar. E a patinha, coitada, a mãe do pato, ela também sabia que ele era feio. Certo? Mas era feio, mas era dela. Então, na fábula, até a pata tenta fazer uma estrutura onde eles convivam de forma ordeira, até que um dia, enquanto eles estão caminhando, um grupo de cisne está nadando. E quando o grupo de cisne nada, o patinho feio olhou para os cisnes. E quando ele olhou para os cisnes, o que ele descobriu? Que ele não era feio. Ele só não era igual àqueles que estavam ali. E por não ser igual àqueles, rotularam ele, porque é assim que funciona quando você não cumpre. Ah, lá vem o santarrão, lá vem lá. Não fala palavrão, seleciona os grupos que frequenta. Olha lá, vem ela, sabia? Ela tem 25 anos e virgem. Isso deve ser doença.
encalhada. As pessoas vão precisar colocar um rótulo. É verdade. Quem está disposto a viver um modelo de vida diferente, precisa entender isso. Se é um empresário, pague todos os impostos e vê do que vão te chamar. Faça. Você é bobo, não tem como fazer isso. Pare para pensar. José é alguém que nos mostra, certo? O quanto ser diferente, o quanto ser um modelo que não é o convencional, causa impacto nas pessoas que estão ao seu redor. Mas essa não é a única mudança dele. Não posso me deter muito, esse culto é mais curtinho. Gênesis 39, 2 e 3. Agora José mudou, os irmãos não conseguiam conviver com ele, venderam para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas passam pelo Egito e vendem José ao Egito. Acho que todos conhecem um pouco dessa história. José então passa a ir morar na casa de seu senhor, Potifar, um oficial do faraó. E o verso 2 diz: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. E o verso 3: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Preste atenção, porque José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. Se você mudou de igreja, mas trouxe a mesma postura, tem que saber que postura é. Porque mudar de lugar é mais fácil do que mudar de postura. Você pode ter saído de uma igreja porque as coisas não estavam bem, veio para essa igreja e as coisas vão continuar não estando bem, porque você mudou de lugar, mas não mudou de postura e não mudou de forma negativa. Quando José é vendido pelos irmãos ao Egito, os irmãos ficam, a vida continua para eles, é verdade, mas José vai embora. Ele é vendido na casa de um homem que o compra como um escravo comum. Quem ele é? Um escravo como outro qualquer. Qual é a diferença de José para os outros escravos na compra? Nenhuma. Mas quando José frequenta a casa daquele homem, José é um escravo diferente. Ele é alguém que está fora dos padrões. Ele é diferente. Não é a mesma coisa. Então a casa que ele frequenta começa a enfrentar uma mudança, uma transformação positiva, obviamente. Porque quando alguém negativo entra na sua vida, sua casa também muda. O Jonas entrou no barco do capitão e o barco vai afundar. Da mesma forma que se entrar alguém, certo? Ou entra alguém na sua vida, a sua vida pode mudar para melhor ou para pior. O oficial começa a notar que a presença do José coloca a casa dele de uma outra forma. E à medida que ele observa isso, ele vai empoderando, ele vai deixando José tomar conta de suas coisas. Porque por onde José passa, as coisas mudam. Ele é alguém que transforma o ambiente com sua presença. De alguns lugares, ele vai ser expulso, como foi do convívio com os irmãos. Em outros lugares ele vai ser reconhecido, certo? Ele vai ser honrado, ele vai ser, certo?
Como é que eu vou colocar uma palavra? Ele vai ser alguém que vai receber poder, autoridade, e é isso. Mas junto com esse sucesso, também vem o interesse da esposa do patrão. E José não vai se deitar com ela, porque ele é diferente. Quem é que não gostaria, numa posição dessa, um escravo se deitando com a mulher do patrão? José não, seus valores são diferentes. O texto diz que o Senhor é com ele, e José sabe como se comporta, sabe o que é seu e sabe o que é dos outros. Mas o tempo de José na casa do oficial passou, e por não se deitar com a mulher, ele agora muda de ambiente. Capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do chefe dos carcereiros, o carcereiro mor, o responsável pela prisão. José agora saiu da casa do Potifar. Ele está preso, ele está num presídio, certo? E o presídio começa a mudar com a presença do José. As coisas, com a chegada de José, fazem com que ele se transforme num ponto de convergência. Eu não sei se José fez algum milagre, eu não sei se ele curou alguém, mas o que esse cara fez que tinha tanta autoridade? Que sinal esse camarada manifestou? Nenhum. Era só estilo de vida. O estilo de vida de José incomodava uns, o tornava interessante a outros, o tornava desejável a outras. Olhe bem. E agora ele desperta a confiança de um carcereiro. Na prisão, acusado de tentar estuprar a esposa de um alto funcionário oficial, certo? Do Potifar, ou do faraó, perdão, certo? Ele chega ali com esse rótulo. Então quem é aquele cara? Aquele cara é o cara que tentou agarrar a mulher do oficial. Talvez no meio dos presos ele fosse até admirado, certo? Corajoso. Mas esse rótulo talvez fosse um rótulo que os outros colocariam nele. Mas quando o carcereiro começa a olhar José, o clima e o ambiente da prisão começa a mudar. Por quê? Porque por onde esse indivíduo passa, ele é um provocador de mudança. Ele é alguém que mostra que é possível viver diferente, não cobrando às pessoas um comportamento, não ofendendo as pessoas com críticas, não, é um estilo seu, uma simples forma de viver, certo? E ali, naquele ambiente, ele ganha a confiança. Por que é isso? É assim que funciona. Eu vou te explicar mais ou menos. Às vezes você pode trabalhar no ambiente de algumas pessoas que são bem, como é que eu vou dizer, bem-humoradas, deixa eu tratar assim, e gostam de brincar com você, chamando você de crentão, chamando você de beato ou de beata, coisas desse tipo. Às vezes querendo te mostrar um vídeo que não é pertinente, querendo fazer uma brincadeira um pouco desagradável, mas você mantém a postura. O que isso faz? Parece que ele não acredita, parece que ele não gosta de você, parece que ele debocha de você, mas no fundo, o que ele está fazendo é descobrindo quem você é. É só uma questão de tempo até ele enfrentar uma adversidade. Ele vai trazer no bolso
certo? Na hora do café, na hora do almoço, na empresa, ele vem até você e diz: irmão, eu sei que você é da igreja aí, cara, você é crente, eu estou enfrentando um problema sério, cara. Leva o nome aqui da minha esposa, do meu filho, da minha mãe. É assim que funciona, certo? É desse jeito. Por quê? Porque você ganhou a confiança, porque você não cedeu às provocações. José é alguém que passou por diversos lugares. Em cada um desses lugares, por ser fiel, ele enfrentou um tipo de adversidade. Ele enfrentou o intuito de seus irmãos de bani-lo do convívio, porque era incômodo lidar com um cara que não tinha o mesmo comportamento. Ele teve que sair da casa do Potifar. Por quê? Porque era próspero, porque era bonito, porque era inteligente, porque era desejável, mas não era corrupto. Agora ele migra para esse ambiente, e nesse ambiente onde a desconfiança, o cuidado com os presos, ele ganha a confiança do chefe dos carcereiros. Por quê? Porque a postura dele, ele é capaz de, no meio de bandidos, no meio de pessoas violentas, conseguir ter um comportamento decente, digno de ser ouvido. Preste atenção, de se tornar conselheiro de alguns. É assim que funciona. São ambientes diferentes, mas é o mesmo José. Porque tem gente que parece um camaleão, toma a cor do ambiente que está. Se está na igreja, é a paz do Senhor. Se está no trabalho, é de outro jeito. Se está nos negócios, é do outro jeito. Se está namorando, é do outro jeito. Se está por detrás do teclado numa rede social, é de outro jeito. São 10, 15 pessoas no mesmo indivíduo. Para cada lugar tem uma pessoa que se adapta. José não, José é a mesma pessoa em todos os lugares. Então todos os lugares têm que tratá-lo com reverência. O último lugar, e a gente termina aqui, Gênesis 42, verso 1. Gênesis 42, 1. Bota aí, por favor. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estás olhando uns para os outros? Verso de número 2. Disse mais: eu tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-vos dali, para que vivamos e não morramos. Bom, agora José saiu da prisão. Agora ele é um governador, um conselheiro, um homem de confiança do faraó. Agora o Egito vai mudar. O Egito muda a sua forma de plantar. O Egito muda a sua forma de colher. O Egito muda a sua forma de armazenar. O Egito muda a sua forma de vender. O Egito muda a forma de plantar, porque José traz um modelo novo. A forma de colher, porque agora o armazenamento precisa ser maior. Ele precisa mudar a forma de comércio. O mundo muda naquele ambiente e José faz o Egito se adaptar à mudança com sucesso. A presença de José fez com que o Egito crescesse naquela época como nunca cresceu em todas as outras. José compra todas as terras vizinhas, todas as propriedades, todos os bens, certo? Por quê? Porque ele era alguém que provocava mudanças. Mas quando ele se tornou governador, ele era uma autoridade sobre Potifar e sobre sua esposa. Se José quisesse, Eliezer, ele poderia ir lá, certo? Fazer com que ela dissesse a verdade, mas ele não fez.
Se José quisesse, ele poderia destituir o copeiro, até mandar prendê-lo novamente por ter esquecido dele na prisão. Mas agora José vai ter talvez a sua maior oportunidade. A oportunidade que a vida está tentando ver se o José amadureceu mesmo, que é receber a visita de quem o traiu. Porque preste atenção, as outras duas coisas são fáceis de explicar. Por que José foi preso? Foi preso porque não quis se deitar com a mulher. Teve que lidar com a fúria de uma mulher rejeitada. É fácil de explicar. Por que é que ele não cria problemas com o copeiro? Porque talvez o copeiro ficasse sem graça, ou não tivesse autoridade, ou não teve um momento propício para falar de José. Mas por que seus irmãos o venderam? O venderam porque eles eram sem vergonha. Venderam ele porque eles não queriam viver direito, porque José era o certinho. Então, pelo menos, para esse ambiente, cabe uma vingança. Só que ser o filho predileto, o bonitão da casa do patrão, o expert em administrar recursos, o controlador dos presos, o interpretador de sonhos, o governador do Egito, o Zefanete Paneia, nada disso. Esse cara continuava sendo porque os ambientes não mudavam José. Era José que mudava os ambientes. Nós precisamos ir para os ambientes cujos quais precisam de mudança, com o poder de transformação que está em nós. Não com sinais. Segundo Jesus, o homem com maior autoridade que já pisou nessa terra se chamou João Batista. E a Bíblia é clara em dizer: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João, e o texto ainda diz: e João não fez nenhum sinal. A única coisa que João tinha era um compromisso com a verdade. Que possamos sair daqui nessa noite como um agente de transformação, silencioso. Um agente de transformação, certo? Que vamos incomodar determinados ambientes e vamos ser perseguidos. É verdade. Às vezes vamos ser difamados e vamos enfrentar dificuldades, como a casa de Potifar. Às vezes, por sermos diferentes, vamos ser esquecidos. Às vezes, a vida vai entregar aqueles que te fizeram mal nas tuas mãos. Mas se você conseguir ser sempre o mesmo, alguém que foi estabelecido para mudar os ambientes, você vai longe. É isso que nós queremos ser como igreja. Um José, um agente de mudanças. Não queremos ser um camaleão. Não queremos ser alguém que acusa as pessoas. Não. José poderia ter dito a Potifar: cara, eu não desejei sua mulher. Ela estava atrás de mim há muito tempo e fui eu que disse não para ela. Se dependesse dela, eu teria me deitado com ela com muita facilidade. Ele nunca fez isso. Ele não fez quando não podia, porque era o escravo, e não fez quando podia, quando era um governador. Porque ele era o José, um menino bem comportado aos 17 anos, governador bem-sucedido aos 30. José foi um homem de valor, porque mudava o ambiente que ele chegava. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra
e por descobrirmos através de mais uma história do José a capacidade que temos de transformar os ambientes cujos quais nós frequentamos. José foi alguém que por onde passava, o ambiente via que o Senhor era com ele. Seus irmãos o venderam por causa do Senhor. Ele foi engrandecido na casa do Potifar por causa do Senhor. Ele foi preso por causa do Senhor. Ele recebeu a confiança do carcereiro por causa do Senhor. Ele saiu da prisão por causa do Senhor. Ele virou governador por causa do Senhor. Ele disse aos seus irmãos: vocês não me venderam, o Senhor me enviou na frente. José sabia que se o Senhor estivesse à frente dele, ninguém iria corromper o seu coração. Leva-nos aos ambientes que frequentamos e nos dê a mesma capacidade que o Senhor deste a José. Veremos nossos casamentos serem transformados, veremos nossos filhos louvando e bendizendo o teu nome, veremos nossos vizinhos entendendo que somos teus servos, veremos o nosso ambiente de trabalho reconhecendo que somos prósperos. Continua conosco, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a uma semana de vitória, a uma semana de boas notícias e de bons negócios. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos. Você pode dizer amém? De João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água, e a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Parentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água, preste atenção, depois você confere. Água, ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? 2 poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: 2 poços. Isso. Mas pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó, a herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus. E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa.
O que ela não sabe é que, além de uma vida física nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água, uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço, e vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água, mas o outro tipo ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água, me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens, sérios. Ela não era mais uma garotinha, já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O 7 é considerado um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo, ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos? O senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa: o senhor não tem como me dar água, porque se o senhor tivesse como me dar água, o senhor já teria bebido. Eu vou falar para o senhor, o poço é fundo, e eu não estou vendo o senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água, eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Por que é isso? Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la, mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz? Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo, onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz? Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz? Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede, e quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou
certo? Uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora, e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz, porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso, sua felicidade está condicionada a essa situação. E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você, não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim: ô mulher, vou falar uma coisa para tu. Escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora, quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim: aí Jesus, então me dá dessa água aí, para eu não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado: difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto. Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou: marido? Caraca, vamos voltar para a água, que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor: eu não tenho marido não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou: pois é, dona. A senhora não tem, porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou: caramba, fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus. Então ela deve estar falando: puxa vida, descobriu quem eu sou. Caramba. Ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado, o senhor sabe quem eu sou, o senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pensa num troço absurdo. É o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Que quem é essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus diz para seus missionários, 12 missionários: vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só. Quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor, para adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois, a mulher o seu, era com cântaro que ela ia fazer o quê? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou, só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens: gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também, sim ou não? Sim.
Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente? O Messias tem que bater um papo com você. Uma pessoa santa, imaculada. Ir lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim, encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado, vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha não, o Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós, porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se cheira, sim ou não? E isso. E aí diz, você não merece, você no Jesus, entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala, imagine Jesus, de tão sujo, só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando, encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou, então quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode vir um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá. Foi lá, Jesus está quietinho. Certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha. Sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria. Foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi. Ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso pai. Jesus olha para o nosso futuro, gente. Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando para o discípulo. Aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheio de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede. Agora é Isaac, o segundo filho, que também, a nível de prosperidade, é algo extraordinário, mas que recebeu uma bênção de Abraão, que o primeiro não recebeu. O que Deus dá através de Abraão a Isaac é uma bênção de governo, de notoriedade, de reconhecimento, nação santa, povo escolhido é Israel. Eu tenho algumas reservas no que diz respeito a essas questões, às vezes de simbologia, bandeiras, essas coisas. Eu não sou, a minha fé não é muito posicionada nessas coisas, mas eu também não tenho restrições desde que não infringe. Mas quando eu olho para Isaac, eu vejo 100 anos de idade. Isaac nasce. E Abraão agora vai ensinar esse garoto. Abraão vai mostrar a esse garoto o que Deus pode fazer através dele. Sabe o que me encanta em Isaac, diferente de Abraão? Rebeca também era estéril, igualzinho a Sara. Rebeca também tinha servas. Rebeca também podia fazer uso da lei e botar seu marido para se deitar com uma outra mulher, sim ou não? Mas ela fez? Ela não fez. Não. Rebeca não fez isso. Eu acho extraordinário, porque provavelmente isso é feito por causa de uma instrução de Abraão. Isaac, escuta que o papai vai te falar. Deus prometeu que nós seremos uma grande nação, e eu queria tanto ter um filho, que foi por isso que eu peguei Ló,
seu primo. Depois eu aceitei me deitar com Agar para ter seu irmão Ismael. E por último, você acabou nascendo. Então, meu filho, não cometa o mesmo erro que eu. Olhe só, não cometa. Eu queria que você, pai, saísse daqui hoje entendendo que o que Abraão deu para Isaque, não pôde dar para Ismael, porque não podia pegar a bênção da primogenitura e a bênção que ele tinha que ministrar, não dava para dividir. Você vê isso quando acontece com Esaú e Jacó. Mas eu hoje, como pai, e você também, podemos dar as duas coisas para um filho só, ou para todos eles. Podemos fornecer todo o exemplo religioso, toda a visão que Deus deu a Isaque, mas também podemos oferecer toda a estrutura que Abraão ofereceu a Ismael. A grande dificuldade hoje que temos nessa geração, queridos, é a postura masculina. A cada dia que passa ela está se enfraquecendo cada vez mais. Parece que é um jugo forte que nós estamos colocando sobre os homens, mas não é. É responsabilidade nossa. Você não sabe o que é para tua filha, cara. Esse dia eu cheguei no restaurante, esse aqui estava almoçando com a filha dele, porque tinha batido uma meta na escola. Você não tem noção do que representa aquilo. Tirar um tempo para seu filho. Chega em casa hoje, cara, deita na cama do lado daquele marmanjo. Dá um abraço nele, ele vai falar, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Ficar, cala essa boca, menino, que você é meu. Vim da igreja agora, eu vou orar por você. Ora, ministra no coração desse menino, até ele chorar. Eu falei assim, não, pai. Isso, pega essa menina sua. Vai cuidar dela. Por quê? Porque Deus não desiste de você, porque você vai desistir dos seus filhos. Não bota, hoje eu não quero, hoje deixa a mulher de folga. Porque só sabe o que mulher faz quando nós vamos fazer. Termina aqui um tempo atrás, eu já falei isso aqui. Às vezes você é homem, procura sua esposa, ela diz, não quero, estou cansado, lavo, passo, rumo casa. Um dia eu falei, num dia de domingo, eu falei, dane-se. Falei com a minha mulher, hoje você dorme, acorda a hora que você quiser. Quem arruma a casa sou eu, quem faz comida sou eu vou fazer tudo, você não faz nada. Quero ver se esse negócio cansa. Chegou a noite, ela falou, e aí, Cláudio? Eu falei, me deixa em paz. Me deixa em paz, me deixa em paz, que eu não quero saber de nada. Basta inverter a posição. Então, e eu termino aqui. Ô paizão, pastor, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para meu filho? Tratar bem a mãe dele. A melhor coisa que você pode ser, certo? Para seu filho, é seu filho ver você tratando bem a mãe. Isso. Ah, pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Não tem nada a ver com isso. Fica de pé. Fala assim comigo, só os homens, eu sou um bom homem. Eu só ainda não sei disso. É brincadeira. Deus abençoe a sua casa. Me ajude alguém no teclado aqui, vamos terminar. Feche seus olhos, feche aí. Se você estiver com sua esposa, se você estiver com seus filhos, fica pertinho. Você quer que seu filho aprenda a te perdoar? Ele já viu você pedindo perdão para sua mãe? Ou para a mãe dele, sua esposa? Mostre para seus filhos como se faz. Pai, só quem não tem sabe a falta que faz.
Às vezes, quem tem não dá valor nenhum. Que nós possamos mostrar para os nossos filhos o que Abraão mostrou para Ismael. Você vai sem dinheiro, mas vai com Deus. E Ele é o dono do ouro e da prata. E me prometeu que vai fazer de você grande. Uma hora seu filho vai ter que ir embora, por bem ou por mal, com seu consentimento ou sem ele. A vida é desse jeito. Mas nada melhor do que você ter a honra de dizer: é meu filho, aquele ali é meu filho, é minha filha. Pai, abençoa cada lar, abençoa os casamentos, que não sejamos omissos, que sejamos realmente sacerdotes, que possamos cuidar de nossas esposas, a ponto de nos tornarmos exemplo para os nossos filhos, para que as nossas filhas queiram se casar com um homem como nós, para que os nossos filhos queiram ser uma versão melhorada. E se por algum motivo, ó Deus, alguns estão no momento filho pródigo, no momento da aventura, no momento de ir embora, nós não podemos ir com ele, mas nós vamos continuar com o Senhor para trazer nossos filhos de volta, estejam eles onde estiver. Eles são teus, ó Pai, e são presentes. Filho não é acidente, não. Filho não é maldição. Filho é herança. Abençoa, ó Pai, todos os pais, aqueles que nos assistem. Te damos graças por tudo. Leva o teu povo debaixo da tua mão poderosa. Que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de boas notícias, de bons negócios, do derramar do teu Espírito. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Santo Espírito do Senhor seja para com todo o povo de Deus, e todos digam: